Let's keep going. Tá, deu uma vergonha ler de mim mesmo agora. Mas enfim, continuando agora, isolantes, condutores, processos de eletrização. Primeiro, antes de entrar em isolante condutor, temos que entender uma coisa básica. O que é um portador de carga? Um portador de carga, tal qual o nome diz, é todo corpúsculo que vai armazenar carga elétrica. Certo? Então, sei lá, tem, por exemplo, uma esfera de 10 kg e 1 km de diâmetro, sei lá, 1 metro de diâmetro, vamos supor. E isso, se ela tiver, isso, sei lá, vamos supor que ela tem 10 coulombs de carga. Ela é um portador de carga, ela porta carga elétrica. Agora, vamos supor que eu faço essa esfera andar, certo? Tem 10 coulombs aqui, ela está andando de boinha, suave, e ela está se locomovendo em relação ao referencial solidário ao solo, por exemplo. Em relação ao referencial, essa esfera tornou-se não só um portador de carga, mas um portador livre de carga. Por que é importante saber isso? Porque preste atenção no que eu vou definir agora. Materiais condutores são todos aqueles que apresentam portadores livres de carga. Portador livre de carga. E isolante é todo material que não vai possuir portador livre de carga. Então, por exemplo, vamos pegar, sei lá... se eu pegar, por exemplo... Deixa eu pegar aqui. Se eu pego, por exemplo, eu tenho aqui um frasco, nosso frasco, amado frasco. Coloco aqui água. Ponho aqui água. Beleza. E aí eu muito sagazmente penso, ora, quero, por algum motivo que eu não sei, quero fazer esse negócio conduzir eletricidade. Não sei, porque eu sou nerd e quero ver esse negócio funcionar. O que eu vou fazer? Primeira coisa de tudo, né? Depois você coloca lá as baterias, etc. Você coloca as associações, ponto salina, etc. Mas por enquanto, tá com um salzinho aqui. O que você vai fazer? Vai tacar NaCl. Quando você joga NaCl, o que vai acontecer aqui? Vai haver uma dissociação iônica. Eu vou ter Na aquoso de um lado, quer dizer, Na aquoso, e Cl- aquoso, ambos flutuando aqui na água, certo? Certo. Eu posso dizer que a água com sal é um bom condutor de eletricidade? Resposta, sim. Por que eu posso dizer isso? Ah, porque conduz. Ah, grande merda. Não. Definição correta. Por que esse negócio vai conduzir? Porque na água, o Na+, aquoso, é um íon que pode nadar livremente pela solução. Tal qual Cl aquoso, que pode nadar livremente pela solução. Conclusão. Essa solução possui portadores livres de carga. Por quê? Ora, porque são íons, certo? Ou seja, portam carga, são, entre aspas, né, muitas aspas, átomos que portam carga, íons, e se locomovem, ou seja, são portadores livres de carga. Se a estrutura possui uma quantidade razoável de portadores livres de carga, vai conduzir eletricidade. Portanto, é um material condutor. Ah, então eu posso dizer que sal conduz? Não, você não pode dizer isso. Depende. Por que não? Cara, eu quero ver se você conseguir conduzir, pegar um salzinho ali, esfarelar um salzinho e colocar, sei lá, sem água nem nada, colocar um salzinho aqui. Coloca um salzinho aqui e tal, de boa. Põe uns fiozinhos aqui, quero ver se essa droga vai conduzir. Não vai conduzir. Por que não vai conduzir? Porque você tem aqui, ó, o NaCl, se você der um zoom na estrutura dele, um zoom hipotético, né, obviamente, você vai ver sim o Na aqui e o Cl aqui, na estrutura do composto, na estrutura iônica dele. Caraca, qual é o nome? O NaCl é um composto iônico, então ele possui sim portadores de carga e possui ligação iônica acontecendo nele. Aliás, que é multidirecional, né? Não é só entre esse Na e aquele Cl, entre os vários outros que estão aqui ao redor. Mas enfim, ele possui sim carga. O Na+ possui carga, tem carga aqui e tem carga aqui. Então o que ele conduz? Porque não são portadores livres. Portam carga, mas não estão em movimento. Então, sal sólido não conduz. Ah, é sal líquido. Sal líquido conduz. Sal líquido conduz. Mas sal sólido não vai conduzir. Tranquilo? Beleza? Bom. Então, repetindo. Sal sólido não conduz. Por quê? Porque, embora possua portador, não tem livre de carga. Agora, se você fizer jogar na água, então ele vai conduzir. Então, o que a gente pode resumir? Isolante, material que não vai possuir portador de carga. Exemplo. Borracha não possui material que vai conduzir. Borracha, sal sólido,
Que mais? Plástico e assim por diante. Plástico e blá blá blá. Não vão conduzir. Isolantes. E agora a gente tem condutores. Só que agora os condutores têm um negocinho interessante que a gente tem que analisar. O tipo de condutor. Os condutores têm 3 tipos principais. Condutores de primeira espécie, condutores de segunda espécie e, por fim, obviamente, condutores de... quarta, não, óbvio, né? Terceira espécie. Quais são as diferenças? Bom, como a gente falou, condutor tem portadores livres de carga. Logo, todos aqui vão possuir portadores livres de carga. A diferença é o tipo de condutor, de portador livre de carga. No condutor de primeira espécie, o portador livre de carga é o mais elementar possível, é o elétron, certo? Então, por exemplo, se eu pego um metal qualquer, pego um metal, aqui, nosso metal, aplico uma DDP, certo? Então, sei lá, conecto aqui uma bateria aqui. Aplicando essa DDP, as polaridades vão ficar na seguinte maneira, né? Porque aqui vai vir a corrente, vai vir para cá, a polaridade vai se alterar dessa maneira. E aí o que acontece? O que vai conduzir a eletricidade são os elétrons, né? A corrente vem para cá, então os elétrons vão vir para cá. Os elétrons estão portando carga. Pelo amor de Deus, não é próton, tá? Não é próton, tá? É elétron. Próton não se mexe, pelo amor de Deus. Próton não vai se mexer. O que mexe é elétron, tá? Você quer ITA, cara. Você não tem direito de errar isso. Mas voltando. Então, isso. No segundo caso... então exemplos aqui, ó. Aqui temos metal, né? Qualquer tipo de metal. E grafite. Grafite também. Beleza? Certo. Segunda espécie. Dou um exemplo. NaCl aquoso. Por que segunda espécie NaCl aquoso? Porque segunda espécie são condutores em que o portador livre de carga é um íon. São íons, certo? Então, no caso, uma solução aquosa de sal, de cloreto de sódio, é um condutor de segunda espécie, porque o portador livre de carga é justamente um íon. Íons, no caso, né? O Na+, aquoso, e o Cl- aquoso. Por fim, terceira espécie é um misto. São os dois. Dá um exemplo: plasma. No plasma, cara, você não estuda muito plasma no ensino médio, mas já que aproveita esse momento agora para brincar com plasma. Plasma é um negócio tão louco em que os prótons se dissociam dos elétrons. Quer dizer, está o átomo ali, os elétrons vão para um lado e prótons para o outro. Então, no caso, você tem elétrons se movendo, mas você tem prótons também, ou seja, são íons do material, no caso. Então, é um misto, certo? Está tão quente que isso acontece, que os átomos se dissociam. Enfim, então, por enquanto é isso em relação a condutores isolantes. Tá, acompanhando o tempo aqui. Tá, dá tempo um pouquinho. Agora a gente vai ver processos de eletrização. Beleza? Tá bom. Existem 3 processos de eletrização possível. Primeiro, o que é um processo de eletrização? Eu quero eletrizar um corpo, certo? Antes disso, acho importante dizer uma parada. Deixa eu só ver se eu estou com um resuminho aqui para dizer isso. Ó. Tá. Um corpo, ele sempre vai estar carregado. Ele vai estar carregado quando o número de prótons, for diferente do de elétrons no corpo. Ou seja, se eu não tenho número de prótons igual ao número de elétrons, o corpo está carregado eletricamente. Beleza? Então, no caso, se eu tenho, sei lá, uma estrutura que tem 5 prótons e 6 elétrons, está carregado negativamente. Com que carga? Menos E, né, que é a carga elementar, ou menos 1.6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Beleza? Bom. Tá bom. Então, no caso, positivamente carregado se o próton vence, negativamente carregado se o elétron vence. Isso aí é trivial, todo mundo já está ligado nisso. Tá bom. Quais são os processos para eletrizar? 3 principais. O primeiro é a eletrização por atrito, que é conhecido, detalhe, isso é importante, hein? Isso é importante. A natureza elétrica da matéria, ela sempre foi conhecida, desde Tales de Mileto, que foi o primeiro grande filósofo da Grécia Antiga. Desde Tales de Mileto conhece-se a natureza elétrica da matéria. Elétron, a palavra elétron, vem de, se não me engano, âmbar. Âmbar, em grego, né? Por quê? Porque eles tentavam âmbar e seda, se não me engano.
âmbar e seda, âmbar e vidro, não sei, e percebiam que se atraíam depois. Então, no caso, se o Ida quiser brincar na prova conceitual de história, que fazem vez ou outra, saiba, a natureza elétrica da matéria foi descoberta desde os gregos antigos. Vamos saber por quê. Beleza, atrito só vai acontecer entre isolantes. Aliás, não é que só vai acontecer entre isolantes. É o que faz sentido. Não faz sentido você pegar metais e atritar. Não vai ter uma... Não vai dar esse negócio direito, tá? Então como é que funciona? Cara, o nome diz. Você pega bastão, sei lá, de vidro, por exemplo. Um bastão de vidro e... sei lá, madeira. Pega o madeira, por exemplo. Pegar a madeira aqui. Deixa eu pegar. Você pega a madeira... atrita, certo? Esfrega um outro. No fim, depois disso, você vai ver que vai ter não prótons, perdão. Você vai ver ausência de elétrons aqui e excesso de elétrons aqui. Beleza? Por quê? Como é que você sabe que o vidro vai ganhar, o vidro vai perder e a madeira vai ganhar? Pelo amor de Deus, relembre-te, não foi próton que veio pra cá. Próton não se mexe. Próton não se mexe. Não se mexe. Tá? Desculpa, essa é a minha didática. A didática é da porrada, é assim mesmo. Mas enfim, elétrons vêm pra cá. Ponto. Mas enfim, por que vidro perde elétrons e a madeira ganha elétrons? Cara, isso não é matemática, isso é experimental. Chama-se a série triboelétrica. Que na moral, eu nem vejo o Ita cobrando esse tipo de coisa. Mas é comum colocar em curso de elétrica, então eu vou colocar aqui os que eu acho importantes saber. Tá bom. Vidro. Deixa eu ver aqui. Vale decorar? Não decora não. Só tem bom senso. Né? Não precisa decorar não. Vidro, seda, madeira, metal. Aqui é o seguinte, ó. Pra cá é positivo, pra cá é negativo. Ou seja, se eu pegar... Esses aqui acho que são os principais. Não tem que saber muito além disso não. Se eu pego madeira e atrito com metal, essa aqui está mais acima. Logo, quando eu for atritar, aqui vai ficar positivo e aqui vai ficar negativo. Não faz muito sentido você ficar tritando com metal. Então esquece o metal por enquanto. Você pegar, por exemplo, seda. Seda atrito com madeira. Essa aqui está mais acima do que a madeira. Logo, aqui vai ganhar positivo e aqui vai ficar negativo. Quanto mais para cima, maior a tendência de você perder elétrons. E quanto mais para baixo, maior a tendência de você ganhar elétrons. Certo? Então, no caso, atrito seda com madeira. Aqui é negativo, aqui é positivo. Você pega, sei lá, madeira com metal, positivo e negativo. Beleza? Simples. Tem que decorar? Eu não recomendo. Não recomendo do jeito nenhum. Nunca vi o Ita cobrar isso. Deve ter cobrado uma vez, mas sei lá, decorar eu acho improvável. Beleza. Eu vou dar uma paradinha aqui antes de continuar na próxima aula. Falou, é nóis e tchau.